Olá pessoal, meu nome é Samuel e dando sequência a nossas videoaulas, anteriormente a gente viu sobre Canvas, sobre como adicionar um evento dentro de algum elemento do HTML ou então no mouse, como criar uma line, como fazer um círculo, como fazer uma animação pelo Canvas, certo? E agora tudo isso nós vimos desenvolvendo com JavaScript estruturado. Agora nós vamos partir para a orientação a objeto. Para trabalhar com orientação a objeto, nós vamos estar utilizando o framework Prototype. O Prototype ele vem nativo, certo? Já no seu JavaScript aí no seu browser, ok? Pode haver algumas incompatibilidades dependendo do browser que você estiver utilizando. Os browsers mais antigos, no caso, se você tiver com IE8, IE8.5, IE7, algumas versões antigas do Opera também, se eu não me engano, já está errado, está trabalhando com a versão antiga. Então eu recomendo vocês de utilizarem uma versão atualizada. Não é à toa que se atualiza, certo? Porque eles corrigem os erros e aí tem as atualizações. Então vamos lá. Como que a gente inicia um objeto, certo? Já que é orientado a objeto, como que a gente inicia um objeto utilizando o Prototype? A gente cria uma function, person, por exemplo, e aqui pronto, nós já temos um objeto, beleza? Uma outra forma de eu estar criando esse person, vou deixar ele como person1. Aí eu fazendo assim, eu crio uma variável e essa variável vai receber uma função, certo? E como é que eu insiro propriedades e métodos e tudo mais dentro desse objeto? Vamos lá, vou pegar aqui. Para você definir uma propriedade dentro de um objeto, basta você colocar um this, porque quando você coloca aqui o this, você está falando aqui dentro, certo? Dentro do person. Então, this aqui eu quero que você coloque a propriedade name, certo? Name. Aí eu coloco o nome x aqui. This gender m. Ok? Então, a partir do momento que eu tenho aqui o meu objeto criado, eu posso estar utilizando a palavra-chave new. Se você for pesquisar a respeito sobre isso na internet, certo? Isso aqui, ó, para a gente criar esse objeto, a gente fazer a estrutura dele, a gente chama isso de constructor, certo? Constructor, na verdade. Constructor. E keyword new, tá? Caso vocês queiram pesquisar aí depois. Keyword new em Prototype. Vamos lá. Var person1 igual a new person. Então o que eu fiz? Nessa variável aqui eu estou criando uma nova instância de person. Ok? Como que eu sei que é uma nova instância? Vamos conferir aqui. Console.log person instance of person1 true. Beleza? Então person1 é uma instância de person. Beleza? Vamos supor que o meu... Vou tirar esse aqui de person1. Vou colocar como person só agora. Vamos supor que o meu personagem ele vai ter ações. Então, eu crio aqui mais um objeto chamado action. Aliás, actions. E quais são as ações que eu tenho nesse objeto? Eu tenho a ação de andar. Que vai me retornar walk e stop. Que vai me retornar stop. Beleza. Como é que eu faço para que person herde essas propriedades dentro do actions? Eu posso estar criando uma outra propriedade aqui
Peraí. Eu posso estar criando uma outra propriedade aqui dentro. ThisActions igual a newActions. Beleza? Eu coloquei action aqui, mas pode colocar qualquer nome, tá? Actions igual a newActions. Será que já está funcionando? Vou pegar aqui o console, jogar aqui dentro. Person. Opa. Tá aqui. Deixa eu deixar mesmo. Olha lá. O nosso person1 é um objeto que contém a propriedade de actions e ele tem stop e walk, mais as propriedades nativas de person, certo? Então ele tem essas três propriedades. E dentro da propriedade de actions ele tem mais uma propriedade stop, que tem essa função, e tem a propriedade walk dentro dessa função. Uma outra forma de você estar fazendo isso é você herdando actions dentro de person. Person está herdando, né? O person vai estar. Aí a gente coloca prototype. Não está certo isso. New. E aí eu coloco actions. Só que aí dessa vez, em vez de estar numa propriedade dentro do meu objeto, ela vai estar na raiz do objeto direto. Então eu estou mesclando esse objeto com esse objeto. Vou fazer um teste aqui. Olha só, as propriedades nativas já de person, e ele mesclou o stop e o walk aqui dentro. Beleza? E a partir daí a gente consegue trabalhar com o nosso personagem. Vamos lá, meu personagem, eu quero que ele ande e depois eu quero que ele pare. Isso aqui. Ok? Uma outra forma da gente trabalhar com herança é eu pegar um objeto específico, certo? Que não vai ser definido por um construtor. Eu vou criar um objeto fora aqui, quer ver? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Eu vou criar aqui, vamos supor, um master object igual a esse objeto aqui. Ele vai ser, deixa eu ver a propriedade aqui. Count igual a 10. Beleza? Então isso aqui, ele é um objeto do JavaScript. Ele não está herdando prototype, ok? Ele é apenas um objeto. Agora com o construtor, vou criar um objeto. Que esse objeto vai receber aqui. E aí eu vou criar uma nova variável aqui dentro, que vai ser o objeto x. Vai estar vazio. E o que eu vou fazer com esse objeto vazio? Aqui dentro eu vou trabalhar com prototype e colocar nele o meu parent. E eu vou retornar new. Ok? Então, eu vou passar, quando eu for criar um objeto a partir desse meu objeto aqui, eu vou estar dizendo para ele que eu quero que ele tenha nas suas propriedades essas propriedades desse master object aqui, que eu tenho aqui em cima. Certo? Então vamos lá. Eu vou criar o objeto 1 que vai criar esse objeto 1, certo? Colocando nele já as propriedades tá aqui, desse meu master object. Aí eu tenho o objeto 2 e eu tenho o objeto 3. Vou até... Tá. Depois a gente vai dar um console.log para ver o que a gente tem dentro desses objetos aqui. Certo? Então, todos eles herdaram count 10, certo? Do master object.
Se eu pegar aqui o 3, no objeto 3, que também está com count 10, eu posso simplesmente colocar nele count igual a 5, porque a partir do momento que eu criei aqui, ele já se tornou independente, certo? E eu sobrescrevi aqui, ó, pá. Então eu tornei esse valor dele independente. Run. Certo? Ok. Agora, se eu pegar o meu master object, que eu já tinha lá em cima, e colocar aqui master object ponto count igual a 11. Vou chamar de novo isso aqui. Vamos ver aqui. Olha só. Ficou uma saladona gigante aqui, né? Eu vou tentar deixar melhor. Os 3 primeiros console.log, ó, 10, 10, tá? Objeto 1, objeto 2. No objeto 3, tá vendo aqui, ó, objeto 3, eu alterei a propriedade para 5. A partir do momento que eu alterei a propriedade do objeto 3 para 5, eu disse que eu não quero mais que ele tenha uma referência ao master object. Então, eu sobrescrevi essa propriedade aqui e pronto. Agora ele vai assumir essa propriedade e vai ficar com ela. Os outros objetos, o 1 e o 2 aqui, eu não sobrescrevi a propriedade count. O que aconteceu quando eu vim aqui embaixo e eu disse, ó, master object count vai receber o valor de 11. Olha aqui embaixo, ó. O objeto 1 mudou para 11, o objeto 2 mudou para 11. Porém, o objeto 3, como eu assumi que eu queria, eu definir o valor e não utilizar o valor do pai, do master object, ele manteve com 5. Porém, todos os outros, certo? Que eu não alterei, eles continuam sendo referenciados aqui ao objeto pai, ao master object. Tudo bem? Ok. Saindo um pouquinho dessa parte da gente estar criando objetos na mão, certo? Basicamente é isso que a gente pode estar fazendo para estar trabalhando com objetos no prototype. Tem muitas outras formas de fazer isso aqui, só que ainda temos que abordar tudo. Uma outra coisa interessante é você... Cadê a function? Vou colocar aqui só como this.a igual a 3. Se você quer saber o valor de um objeto, por aqui, var b new obj, pronto. O b aqui ele vai ter o valor solid.log. Oxi, tá no cache o negócio. Aí. Tá, 3, tá vendo? 3. Mas aí eu vim aqui no B, ponto A, e eu alterei o valor para 10. 10. Mas aí lá na frente, no código, em algum lugar, eu queria saber qual que era o valor original de object. Puxa, eu não sei qual que é o valor original e eu não quero ir lá procurar, não sei o que, ou então eu preciso desse valor em uma certa parte do código. É muito simples, você simplesmente pode não declarar ele, você joga numa variável esse valor que você está querendo. C igual a newObjects.a. C. Então vamos ver se foi. O valor nativo é 3. Então, o valor que eu alterei aqui, 10, foi printado aqui. Porém, aqui a variável que eu queria saber o valor nativo desse objeto, ele trouxe aqui para mim 3. Ok? Como eu tinha dito anteriormente, todos os elementos, né, todos os objetos, eles eram prototype no JavaScript. Então, você pode estar utilizando isso também para estar alterando propriedades, certo? E inserindo propriedades em objetos já nativos. Isso
você tem que tomar um pouco de cuidado para estar trabalhando com isso. Porque se você alterar uma propriedade, por exemplo, string é nativo, certo? É um objeto nativo do JavaScript. Replace ele já é nativo do JavaScript, mas você pode sobrescrever, certo? Ele é nativo aqui do string, mas você pode sobrescrever o conteúdo dessa propriedade. Então o prototype te dá esse recurso de você sobrescrever e inserir. Não te dá a opção de você excluir o que já existe nativamente, mas você pode alterar, certo? Ou inserir um novo. Qual que é o perigo disso? Se você está trabalhando num projeto grande, aliás, nem que não seja um projeto grande, se você está trabalhando num projeto e você faz lá uma library, certo? Sua, que todo o restante vai estar consumindo ela. Você sobrescreve uma propriedade nativa, alguma pessoa, ou no futuro, ou então quem estiver usando com você aí no mesmo projeto, pode colocar lá ter uma string e dar um replace lá, esperando um resultado do replace, certo? Porque o replace ele só substitui, certo? O primeiro caractere do JavaScript. Se vocês alguém não conhece alguma coisa, é só ir lá no W3C School e pesquisar por replace JavaScript. Ele só vai sobrescrever o primeiro caractere. E se por acaso você sobrescrever para fazer com que ele substitua todos os caracteres procurados pelo caractere de referência, outra pessoa pode não estar querendo esse resultado e você sobrescreveu uma propriedade nativa e você pode estar alterando o comportamento aí em todo o sistema e a pessoa não sabe. A pessoa fala que é branca, cabeça, não sabe o que está acontecendo. E no final das contas foi porque você alterou aqui uma propriedade nativa. Tá? Então não é recomendado que você altere propriedades nativas, e sim que você insira algumas propriedades novas. No nosso caso aqui, vamos fazer um replace all, que vai receber find e replacement. Então, como é na string mesmo, a gente vai dar um return this. Por que this? Porque eu já estou no objeto de string, certo? Então, this.split, quero fatiar ele de acordo com o que foi mandado aqui, e depois eu quero juntar ele, transformar em um array, eu quero juntar ele nesse daqui, e ele vai me retornar o replace. Ele vai sobrescrever todos os caracteres. Então, dentro do objeto nativo string, eu inseri o replace all. Beleza? Então vamos lá. Var nome igual Ana Banana. Já que é uma string aqui, ele já herdou o replace all. Ok? Ponto, replace all. E a gente diz o que a gente quer alterar. Eu quero alterar o A e substituir o A pelo E. Então, console.log nome, console.log nome. Beleza? Vamos lá. Olha lá, Ana Banana, certo? Aqui, o primeiro aqui. E com replace all. Anne Benene. Por que ele não substituiu o A? Porque o JavaScript ele é case sensitive. Então, A maiúsculo é diferente de A minúsculo. Se eu quisesse substituir também esse A, eu tinha que ter colocado para substituir o A aqui também. Beleza? Então, tomar cuidado aí na hora de estar sobrescrevendo uma propriedade nativa. Na verdade, não é nem recomendado que você faça isso, por nada. Te dá essa opção, mas não faça isso. Uma outra coisa que a gente pode fazer, como eu já havia dito, todos os objetos do JavaScript herdam prototype. Então, nós temos o HTML element. O HTML element, você consegue com ele manipular
o DOM, no caso aí, de todo o seu documento, tá? Todos os seus elementos HTML que você tem na sua página. O que você consegue fazer com ele? Prototype. Vamos fazer uma função away aqui que não serve para nada. Insert div e recebe callout. O que ele faz aqui? Eu vou document eu vou criar div. Aí essa div eu vou colocar a cor para você como parâmetro. Além disso, ela vai ter width e height. Sem pixels. Ok? E desse elemento que eu estou chamando o inserir div, eu vou fazer o que nele? Append shield div. Não, tem algum erro aqui. Onde está esse? Tá errado, tá. É function. Como? Estou fazendo besteira. Beleza, então não vai ser mais no console agora, vai ser no nosso HTML aqui. Isso daqui. Então aqui é o nosso HTML, tá? Eu vou criar uma div neste HTML. Vou copiar isso aqui para criar essa div. Mas aqui vai ser document.body e a cor vai ser preta. Então, em vez de ser 100, vai ser 200 por 200. Beleza, então eu tenho aqui esse elemento do nosso HTML. Todo elemento automático. Oh, meu Deus. Todo elemento HTML, devido a essa minha alteração que eu fiz aqui, essa inserção desse novo método, desse novo objeto, certo? O que vai fazer? Todos eles herdaram o insert div. Então eu consigo colocar aqui o insert div e dizer qual que é a cor dessa div que eu quero inserir. Branco. Tá aqui. Inseriu a div branca. Beleza? Então, com um prototype, você pode simplesmente criar um framework do zero no JavaScript, certo? Para a sua aplicação. Essa é a forma, digamos assim, a forma de macho de programar no JavaScript. Por que eu digo isso? Com jQuery ou jQuery, sei lá como é que o pessoal faz, você pode simplesmente ir lá no console e manipular várias coisas do website, certo? Com o prototype, você praticamente personaliza o seu framework de JavaScript, e o cara ter um conhecimento de jQuery lá, seja lá o que for, ele não vai conseguir aplicar aqueles métodos que são bons. Na minha opinião, o jQuery é bom em questão de produtividade do que você vai fazer, ele facilita e ajuda muito, mas dependendo do projeto que você trabalha, a empresa pode ter como uma premissa que eles não utilizam jQuery. Você tem que criar um framework de JavaScript para atender aquela necessidade, para atender aquele projeto. Beleza? Então, vale muito a pena você conhecer as funções nativas do JavaScript e utilizar elas junto com o prototype para você criar aí o seu manipulador, digamos assim, do HTML, de requisições Ajax também. Beleza? Uma outra coisa que a gente tem aqui, aqui tudo bem.
Beleza, também, como eu já tinha dito antes, não sobrescreva, tá, propriedades já nativas do HTML Element. Você vai sair ferrando tudo que já existe aí do prototype, certo? Por besteira. Então, a indicação é você inserir novos métodos, tá? Nunca sobrescrever o que já é nativo. Deixa eu ver aqui. Uma boa prática para você saber se já é nativo ou não é você pegar isso aqui, ó, fazer assim, ó. Eu consigo dar um espaçamento aqui. Não consigo. Veja bem. O que eu fiz aqui? Se a propriedade InsertDiv não existir no HTML Element, aí eu vou lá e insiro essa propriedade e trabalho, certo? Trabalho dessa forma aí. Porque eu evito que eu esteja sobrescrevendo um método nativo, que não é uma coisa boa. Ok? Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado na hora de estar escrevendo direto, sobrescrevendo o método direto, por exemplo, eu tenho aqui o object que é digamos assim, o master, né? É o objeto que é herdado por todos os objetos, é o object. Prototype.filename, por exemplo. Eu vou fazer nele uma função que vai receber file path e ele vai, vamos fazer de conta que o filename ele recebe um file path, certo? Ele recebe um path de um arquivo e ele só vai retornar o nome do arquivo por completo. Ok? Mas veja bem, eu fiz isso no Object. Qual que é o problema de eu fazer isso no Object? Todos os objetos do JavaScript que estão nesse meu projeto, todos esses objetos vão herdar filename. Todos eles. Certo? Então vamos lá de novo. E futuramente eu estava aqui trabalhando, tá? Estou em outra página do projeto e eu criei uma variável aqui, myFiles. E nessa minha variável aqui eu vou ser um objeto que eu vou ter o tamanho do meu arquivo. Aí eu deixo aqui 100 MB. Opa. E eu digo que também ele vai ter o nome do arquivo. O nome do arquivo vai ser mp3 aqui, .mp3. Beleza. Então eu criei aqui esse meu objeto. Certo? Certo. Lá na frente, eu trabalhando, tal, away, eu pensei assim, puxa vida, eu posso utilizar aqui a função filename que está aqui na documentação, é nativa já, foi inserida no object. Aí eu posso usar o método, né, filename, para eu conseguir o path de um arquivo específico que eu estou querendo. Então vamos lá, eu quero o path, eu quero o nome do arquivo que está em feliz barra var barra default.log path. Então todos os objetos herdaram o filename, né? Só que vai dar erro. Tá vendo aqui? Filename undefined. Não era para estar esse. Filename. Insert filename. Filename undefined. My files. E se eu tiro
Era para ele ter dado a mensagem is not a function. E ele deu outra mensagem. Deixa eu ver aqui o que pode ter sido. File name. File path. My file. Vou chamar assim isso. Vou chamar assim. Set property file name of defined. Acho que ele está dando isso. Ô, cabeçudo, olha só a besteira que lá. Prototype. Agora vai. Então, olha lá, esse era o que eu estava esperando. My files, file name is not a function. Então, ele está dizendo aqui que eu estou tentando usar um recurso que foi implementado lá como função, mas ele não é uma função. Por quê? Eu simplesmente vim aqui no meu objeto e eu sobrescrevi essa propriedade. Entendeu? A partir do momento que eu sobrescrevi a propriedade aqui, ó, file name que a gente criou, ele não vai funcionar mais. Ele passou a ser uma string. Essa propriedade agora é uma string, porque eu sobrescrevi ela aqui dentro desse objeto. Se a gente ver aqui, ele é um console.log type of file name de my files aqui, certo? É uma string. Então, a gente tem que estar tomando cuidado na hora que a gente vai criar um objeto, tá? E tomar cuidado com a nomenclatura que a gente coloca nas propriedades dele. Porque você pode, às vezes, tá? Estar sobrescrevendo uma propriedade nativa de object ou de prototype, seja lá. E depois você não vai conseguir usar mais essa propriedade se ela tiver lá um método implementado nela, um comportamento X, e ela vai ter um outro comportamento que você sobrescreveu. Beleza? Então, se eu mudar aqui para file, e eu tentar agora file name f run, agora funcionou. Var log default, certo? Então, muito cuidado aí na hora da gente estar setando novas propriedades, criando os nossos objetos, e já não é recomendado você fazer isso, tá? Se você for ler lá na documentação, vou deixar os links aí embaixo, eles já dizem que dentro de object você não encosta sua mãozinha e deixa lá do jeito que está. O que você precisar criar, você cria o seu objeto novo e aí você faz tudo a partir desse seu objeto novo. Mas eu quero que todos herdem em tal coisa que eu fiz. Então você cria um objeto master que todos os outros objetos do seu projeto vão herdar de objeto master. Beleza? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí embaixo. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e eu vou estar passando mais algumas dicas aí futuramente. Falou, valeu!